Olá pessoal, estamos aqui nessa sexta, 9 de novembro, concluindo mais uma lição, a lição que falou sobre a nossa vitória. É isso aí. Teve por título Vitória sobre as forças do mal, e o nosso verso para memorizar foi em todas estas coisas, coisas, porém sois mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E hoje nós temos por título Vitória é uma escolha. Nossa vida ela é feita de escolhas. A todo momento nós estamos diante de escolhas a fazer. E nós precisamos pensar muito cada escolha dessa, cada decisão a ser tomada. Porque cada decisão dessa pode nos levar para mais perto de Cristo. São decisões que podem nos aproximar ou nos afastar de Cristo. A partir do momento que nós nos aproximamos de Cristo, nós nos aproximamos da salvação e nós nos aproximamos da vitória. Então cada escolha dessa pode nos levar, nos aproximar ou nos afastar da vitória. Mas essas escolhas, esse alcançar a vitória não é algo assim repentino, algo que acontece inesperado, é algo que tem que ser planejado. Quando a gente fala muito de vencer tentações, nós nos preocupamos muito em lembrar, quando falamos de vitórias, testemunhos, lembramos somente o que aquelas pessoas não fizeram. Ou aquela pessoa resistiu àquela tentação e não fez aquilo, aquela outra deixou de fazer aquilo, que vitória. Não deixa de ser vitória, claro que é. Mas nós temos que nos importar mais ainda com os passos que ela tomou até conseguir ter aquela vitória. O porquê porque ela deixou de fazer aquilo. Nós temos que nos preocupar em amar a Cristo e estar vivendo no intuito de agradá-lo. Porque por consequência nós estaremos deixando de fazer inúmeras coisas, que são as vitórias que nós teremos diante de inúmeras situações, que é deixar de fazer algumas coisas. Quando nós formos, alguns estudos dizem, por exemplo, que para falar para uma criança que está se formando seu caráter, em vez de dizer não faça isso, diga para ela fazer uma coisa diferente, como a lição trouxe. Em vez de dizer não grite, dizer para ela fale com a voz mais suave. Em vez de dizer para uma pessoa que está em regime, não coma doce. É muito doloroso ouvir isso, todo mundo quer comer um docezinho. É verdade. Só que aí se você disser, em vez de dizer não coma doce, disser coma verduras, coma mais frutas, isso alivia. Então que nós possamos estar buscando fazer, como eu já falei, coisas para agradar a Deus, em vez de simplesmente pensar em coisas que nós não devemos fazer. Nós sabemos que nós estamos diante de tentações a todo momento. Estamos rodeados de tentações. Mas a partir do momento em que nós vivemos para agradar a Cristo, nós venceremos essas tentações. E a partir do momento que nós buscamos a Ele, como o próprio verso diz, em todas as coisas sou mais que vencedor por meio daquele que nos amou. Ou seja, se nós estivermos ligados a Cristo, nós venceremos qualquer coisa, qualquer tentação. Então, gente, o nosso esboço da lição trouxe a questão do seguinte, de que Jesus obteve a vitória por meio da submissão e fé em Deus. Ou seja, Jesus foi o primeiro, o maior exemplo que nós temos e o primeiro exemplo que temos de submissão a Deus. Principalmente quando ele chega ali no Getsemane e diz, eu não queria estar aqui, mas que seja feita a sua vontade. E esse é um dos textos que, apesar do verso para memorizar ter sido outro texto, mas um dos textos principais que retrata como conseguiremos a nossa vitória aqui na terra foi esse. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, o passo principal da vitória, o primeiro é sujeitar-vos, pois, a Deus. E depois tem um complemento desse texto que é o seguinte, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vocês. Espetacular, simples, didático e dinâmico. Se sujeite a Deus e Deus vai estar com você e assim você vai ter a vitória. Por nossa própria força nós nunca conseguiremos vencer o inimigo. Ele venceu a humanidade. Ele conseguiu, por meio dos seus enganos, ele conseguiu vencer a humanidade. Só que torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em um alto retiro. E olha só que outra afirmação muito mais poderosa tem a lição de hoje. Satanás treme e foge diante da mais débil alma que se refugia nesse nome poderoso que é o nome de Jesus Cristo. Ou seja, por mais fraco que você possa achar que você é, a pessoa que você diz assim, poxa, aquele ser humano ali, nossa, não tem esperança tal. Essa pessoinha aí, ela estando sob a proteção do nome de Jesus Cristo, o diabo treme ao apenas observá-la. Glória a Deus. E tem um outro ponto mais que a lição quer nos chamar a atenção para hoje. Tem pessoas que gastam muito tempo falando do diabo. E tem algumas religiões também que gastam muito tempo falando sobre Satanás.
sobre as artimanhas dele, sobre o que ele é capaz de fazer e tal. Saber que ele é um ser poderoso é bom, porque ele nos coloca no nosso devido lugar, de que a gente não deve enfrentá-lo sozinho. Mas muito mais forte do que ele é o nosso Salvador, que expulsou ele do céu e que venceu, como a própria lição tratou durante a semana, uma guerra que já tinha um vencedor muito antes de existir. Jesus é o vencedor sobre ele. Então, por que não exaltar Jesus? Por que não falar do amor de Jesus? Por que não viver essa vitória de Jesus? E Carlos, eu quero te pegar de surpresa agora, de surpresa mesmo, você vai ter que responder. Opa. É surpresa, gente. Nem ele sabia que ia fazer isso. Tem uma terceira perguntinha aqui que é muito interessante. Ou seja, Jesus nos dá a vitória e ao mesmo tempo essa vitória nós podemos passar para as outras pessoas. Então, vamos lá. Imagine que você é Pedro. E as pessoas querem apenas se aproximar da sua sombra. Lembra do que foi dito durante a semana? Qual seria o seu sentimento? Infelizmente, eu tenho que ser sincero. Eu me sentiria com o ego muito elevado, eu me sentiria... agiria muitas vezes com prepotência por estar vendo milagres acontecer pela minha sombra, mesmo sabendo que não era necessariamente poder meu, mas querendo ou não, mexeria com o meu ego, né? Mas aí agora vem a pergunta. Qual seria a sua única segurança em uma situação como essa? Segurança em que sentido? Segurança, por exemplo, no que você estaria seguro em relação às pessoas quererem apenas ter a sua sombra? Em você mesmo? Claro que não. Porque eu saberia que aquele poder não era meu. Pois é. Existe uma resposta, apesar do Carlos ter dado uma resposta bem sincera e bem humana, o ser humano que realmente está ligado com Cristo, que está realmente fixado com Ele, ele não teria tempo para pensar no seu próprio ego. Ele teria tempo apenas para dar glórias a Deus e para exalar essa vitória de Cristo. Sabe o que a lição quis dizer em todos os contextos da semana? Se estivermos com Jesus, nós teremos a vitória. E nós seremos agentes dessa vitória para as outras pessoas também. Como Pedro era e como todos os outros apóstolos. Entende? Por que a gente ainda dá uma resposta como essa do Carlos? Não é pecado responder do jeito que ele respondeu, não, porque é verdade, olhando pela atmosfera humana. Mas por que a gente ainda dá uma resposta desse tipo? Porque nós não estamos totalmente ligados a Cristo como deveríamos estar. Se estivéssemos, apenas o seu amor seria o suficiente, a gente não se importaria com isso e levaria essa vitória de que Ele deu pra gente de uma forma mais simples possível. Ou seja, o desafio, sujeitar-nos a Deus. Só isso. Esse é o nosso desafio. O restante é consequência. Se sujeitarmos a Deus, o resto vai vir automaticamente. É isso aí, pessoal. Até a próxima semana.